Gravando. Boa noite. Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Esse é o nosso segundo ano. As matérias são menos pontuais, são mais extensas, né? E a gente vai começar com o panorama do Antigo Testamento. E eu acredito que nós vamos nos surpreender com algumas coisas aí do Antigo Testamento e relembrar outras, né? Eu vou pedir então para o João orar por nós, pedindo que Deus os abençoe. Conduza cada um para essa sala, para outra, com segurança. Amado Deus, eterno Pai, eu quero em nome de Jesus te dar graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para nos edificarmos com a tua palavra. Obrigado porque esse é um privilégio que o Senhor nos concedeu, Pai. Então, permita que nós possamos realmente aproveitar esse privilégio para que nós não nos tornemos negligentes com relação àquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, e para que nós possamos realmente inclinar os nossos ouvidos, os nossos corações à tua santa palavra. Que em nome de Jesus a palavra que for ministrada hoje, esse estudo possa encontrar terra fértil no coração de cada um de nós, Pai, que possa nos edificar, Pai, que possa nos levar para um nível cada vez maior de conhecimento de quem o Senhor é, Pai, porque nós queremos viver em função disso. Em nome de Jesus, usa a vida do pastor Mário, usa a vida do Rubens, que está ministrando aula na outra sala, Pai, abençoa a vida de cada um de nós e abençoa-nos como igreja, Pai, para que nós possamos continuar nos tornando cada vez mais uma igreja mais bíblica, Pai, uma igreja mais comprometida com o Teu Evangelho, com o estudo e anúncio do Teu Santo Evangelho, Pai. É isso que eu te peço, desde já te agradeço pela fé. No precioso nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós vamos seguir aí com o panorama. E alguém lê por nós Hebreus 1:1, que é exatamente o resumo que a gente vai estudar. Pode ler. Está aí, ó. Gigante. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso. Deus, Paulo Mira atualizado. É isso que a gente vai estudar. O resto, a continuação do versículo vai falar de nos últimos dias, fala por meio do Filho, porque o contexto é o Novo Testamento. Mas aqui nós vamos focar no Antigo Testamento, quando Deus estava falando por meio dos pais, que são os patriarcas, né? Aqueles que deram origem ao povo de Israel, e depois dos seus profetas. Essa ênfase que nós teremos ao longo das próximas aulas. Então, o Antigo Testamento é um conjunto de livros, são 39 livros, duas línguas em que foram escritos, hebraico e aramaico, bem pouco em aramaico, mas sim. Vários estilos literários que nós vamos ver mais para frente, 35 autores ou mais, porque existem alguns autores que nós não sabemos exatamente quem é, nós temos uma indicação clara em alguns lugares, mas nem tanto em outros. Foi escrito ao longo de aproximadamente 1000 anos, o Antigo Testamento. Então Gênesis começa por volta de 1450 a.C. e Malaquias finaliza o cano mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Tudo isso é aproximadamente, viu? Não dá para bater o martelo ainda. Nós não temos registros históricos o suficiente para isso, nem arqueológicos. Então abrange de lá para cá 4.000 anos de história. O Antigo Testamento, né, de quando há a criação do mundo até a vinda de Cristo. E essa é uma interpretação que chama de Terra Jovem, né? É a interpretação de que a Bíblia é literal na sua criação. Não é a única, mas é uma conservadora mais comum. Então a Terra teria por volta de 6.000 anos e não milhões de anos, seguindo essa teoria. Inclusive esse material eu peguei do pastor Oscar, que ele já deu a aula, eu fiz algumas adaptações, algumas adequações, mas segue a posição dele, da Terra Jovem, e eu sigo também a posição da Terra Jovem. Eu entendo que a Terra não tem milhões de anos, eu creio que ela parece ter, dependendo de como você estudar. Se você estudar o solo, parece ter, dependendo do seu critério, mas não tem exatamente, a gente não vai dar ênfase nisso, é só para compreender a datação. A gente vai ver daqui a pouco. Gênesis, Êxodo, Levítico. Oi, tudo bem? Boa noite. Então, o Antigo Testamento, né, ele é dividido em 3 classes de livros. Tem os históricos, os poéticos e os proféticos, né?
Os livros históricos, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos também os históricos, que contam literalmente a história do povo de Deus. Então você tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther. Os poéticos, nós temos livros de sabedoria e livros ínicos, né, que são hinos, que são livros para música. Então, de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Ínicos, Salmos, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E os proféticos, que são divididos entre profetas maiores e menores, não porque os profetas maiores eram mais importantes e os menores sem importância, e nem porque os profetas maiores eram altos e os menores eram baixos. É o volume de escrita. Então os profetas maiores têm um volume maior de escrita e os profetas menores têm um volume menor de escrita, de conteúdo escrito. E aí tem uma frase desse teólogo, né, o Paul House, que diz: as escrituras falam a todas as épocas, porque primeiramente falaram a uma época específica. O que isso significa? Que a escritura, ela comunica de maneira eterna as verdades que Deus quer comunicar, mas primariamente Deus quis comunicar para um povo específico em um momento específico. E quando a gente está falando do Antigo Testamento, é mais distante de nós, né? Ele quis lá criar um povo, uma estrutura, uma maneira de culto, de vida diferente dos outros povos. Então aquela ideia de que a Bíblia, eu já falei isso antes, é a carta de amor de Deus para você. Não é. A Bíblia não é para você em primeiro lugar, nem para mim e nem para nenhum de nós. A Bíblia, quando a gente fala na visão do Antigo Testamento, que é a Bíblia que Jesus tinha, é primariamente para aquele povo daquele momento. E aí o desenvolvimento da história da redenção vem, e aí Cristo vem. Então nós temos a perspectiva de que eles entenderam muitas coisas, mas menos do que o povo na época de Jesus, quando Jesus explicou. E eles entendem menos do que nós entendemos hoje, que temos o Antigo, o Novo e mais 2000 anos de história da igreja. Então é como se fosse uma luz do dia raiando, né? Que às 5 da manhã é pequenininha, fraquinha, às 5:30 vai crescendo, às 6, dependendo do lugar, o bicho já está pegando e tem gente suando. Aí às 7 ninguém aguenta, mas quando chega o meio-dia, é como se Jesus fosse o meio-dia. Ele traz luz às coisas, mas não foi algo escrito para você e para mim, como se Deus estivesse falando diretamente com você. Você fala, eu tenho um problema, aí você abre lá aleatoriamente e diz assim: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou. É assim que eu vou resolver. E eu acabei de abrir, de verdade, não planejei. E aí, se a gente vive a nossa vida assim, vai ficar diferente, né, o negócio. Muita gente vai ser presa, né, vai ficar louca. Mas o objetivo não é esse. Deus, ele se revela através de uma história. E aí vocês vão lembrar que antigamente tinha a ideia de ouvir a história e no final se dizia o quê? A explicação, moral da história. Princípio para a sua vida a partir disso. Então as escrituras falam a todas as épocas, porque falaram a uma época específica, a um povo específico. E a gente tem Deus se revelando no Antigo Testamento de várias formas. Deus se revela, às vezes de uma maneira mais clara e outras vezes de uma maneira mais obscura. Então, por exemplo, Urim e Tumim eram 2 pedras. A gente não tem acesso a essas pedras, então a gente não sabe. Profetas, sonhos e visões, Deus se revelou muitas vezes através disso. E hoje ele ainda se revela através de sonhos, e a gente tem relatos de pessoas que são encorajadas a buscar o Evangelho. Ele tem se revelado a muçulmanos em um sonho falando: vai para tal lugar e ouve o que tal fulano tem a te dizer.
que você vai conhecer o Deus verdadeiro. Isso está acontecendo em lugares onde o Evangelho não é pregado abertamente. É diferente da nossa realidade, tem muitas igrejas, Bíblia, enfim, está falando de Jesus mais ou menos certo em tudo quanto é lugar. A gente tem também a voz audível, teve gente que ouviu alguma voz, a gente não sabe qual voz. Deus se revelou face a face. Uma das maneiras foi lançando sorte. O pessoal orou, jogou lá e falou, vamos entender que é a vontade de Deus, porque é o jeito que eles entenderam, né? E Deus foi misericordioso. Tem teofanias, que são manifestações físicas e concretas, visíveis de Deus. E tem outros meios que Deus se revelou, e a gente tem aí número 22, a jumenta de Balaão. A jumenta do jumento Balaão, porque ela era mais obediente do que ele. Bom, essas são as formas que Deus se revela. Ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver muita coisa. E a gente tem aqui uma timeline, né, uma linha do tempo, dos períodos históricos do Antigo Testamento. Então tem as origens, que é o início ali até o começo da escrita, o começo do desenvolvimento da cultura e de vários elementos que permitiram que a história fosse escrita, fosse melhor gravada. Antes a tradição era oral, então tem as origens, o começo ali, bem começo da história do povo de Deus, até que vem os patriarcas, quando Deus chama Abraão e ali segue uma sequência dos filhos, né, descendentes de Abraão. Isso durou 250 anos. Êxodo, que dura 40 anos do pessoal peregrinando no deserto. O período da conquista, que envolve ali Josué e o início de Juízes, eles lutando aproximadamente 30 anos para conquistar o território que Deus tinha dado a eles, e não conquistam tudo. Aí a gente tem 300 anos dos Juízes, e aí é uma zona, aí o negócio é triste. Juízes é desesperador. Juízes é para mostrar que o ser humano é miserável e perdido sem Deus. Inclusive o povo de Deus, quando perde Deus de perspectiva, se torna pior do que os outros povos. Aí no final de Juízes, a gente vê um movimento apontando para que viria um rei. E aí nós temos o Reino Unido. Primeiro rei do povo de Israel foi quem? Saul. Homem bonito, forte, que terminou como? Rejeitado por Deus. Aí Deus chama um jovem que não é tão bonito, diferente. Alguns colocam ruivo, dependendo da tradução, que é Davi. Chama ele ainda rapaz, pastor, fazia um trabalho braçal lá, mas poeta também, artista, com essa sensibilidade. E aí Deus faz ele ascender ao trono, e aí o reino cresce e fica estável ali até o filho de Davi, que é Salomão. Salomão mete os pés pelas mãos, faz muita besteira. Quando ele morre, o filho dele assume, e aí o pessoal fala, a gente está pagando imposto demais, afrouxa o negócio aí, senão vai dar ruim. E o que acontece? Dá ruim. Ele não afrouxa. Reino dividido. Então, nós temos o reino do norte, que dura 209 anos, e o reino do sul, que dura 345, até que o reino do norte é dizimado, é misturado com outros povos, deixam de ser judeus e se tornam, em termos, os samaritanos, povo misturadão. E o reino do sul, Judá, né, que preserva o nome, daí é onde vem judeus, porque Judá era só uma das tribos, mas aí engloba a totalidade do que sobrou, né, do povo de Deus. Depois que o reino é dividido, eles são cativos, eles vão para a Babilônia como escravos, ficam 70 anos, e aí esse período de retorno dura, né, em média 100 anos. Vai acontecendo gradualmente, até que tem um marco, que é quando Neemias ora e pede a Deus que traga o povo de volta. Ele chega no rei, ele ora durante uns 3 meses e fala: de copeiro eu quero que o Senhor me dê milhares e milhares de grana, de recursos, para eu poder reconstruir Jerusalém. E o rei fala: então tá, pode ir lá.
não está escrito a palavra milagre ali. Só que às vezes a gente tem que saber ler, né? A gente está perdendo a habilidade de ler como literatura bíblica. Aquilo ali é um milagre acontecido, não narrado. É um milagre por si só, porque não faz sentido nenhum aquilo que aconteceu se não fosse o próprio Deus. E aí depois do retorno do povo, nós temos aquilo que a gente vai chamar de período interbíblico, quando se desenvolve aí uma série de hábitos, a sinagoga, enfim, destrói o templo, reconstrói o templo pior, e várias coisas que a gente já vê lá do panorama do Novo Testamento. Então a estrutura literária, a escrita do Antigo Testamento, ela é essencialmente narrativa. São histórias contadas, histórias com propósitos teológicos. Deus contando uma história para comunicar um objetivo, para exemplificar valores. Então alguém lê aí por nós, por favor, eu vou tomar água. Rapidinho, gente, ele está rodando. Narrativa. Texto narrativo é aquele que relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas através do tempo. Neste tipo de texto, os episódios e os relatos estão organizados com disposição tal que entre eles existe sempre uma relação de anterioridade ou de posterioridade. Resumindo, a narrativa conta o que, quando e o que aconteceu. Então a gente tem aí Jonas 1, de 1 a 3. Alguém lê, por favor. Nós estamos em poucos. Quem não leu é só ler. Aí a gente vai rodando. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá da cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu na minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Percebe como tem uma lógica aqui? Não interessa onde Jonas estava, como ele estava vivendo. Isso daí não importa. O que importa é que Deus falou com ele. E quando Deus fala com ele, se desenvolve um monte de coisas posteriores. Não é importante como ele estava, o importante é quem falou com ele. E quem falou com ele perturbou ele com aquilo que pediu. E aí o que ele faz? Ele faz uma sequência de atitudes. Ele se levanta, ele desce a uma cidade, ele encontra um navio, ele paga a passagem, ele entra no navio para fugir da presença de Deus. Isso é uma narrativa. Em poucos versículos a gente consegue entender o que é a narrativa. E o Antigo Testamento é cheio disso. Aqui, agora a gente tem um segundo aspecto da literatura hebraica, poesia. Alguém lê, por favor. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som. Isso. Para ler himno e o nome deste modo de rimar, frases postas em paralelo e podemos reafirmar, contrastar ou sintetizar o conteúdo de cada frase. A gente vai entender melhor. A gente rima assim: Jesus, luz, cruz, cuscuz, aí volta para Jesus. Dor, amor, calor, fervor. É assim que nós rimamos em língua portuguesa. É assim que rima é para nós. Na mentalidade hebraica, eles rimam conceitos. Eles rimam verdades que concordam, se opõem ou se complementam. Então a gente tem o Salmo 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Proclamar e anunciar são sinônimos. Está falando a mesma coisa de duas maneiras, mas é bonito. É bonito falando desse jeito. Mas está falando a mesma coisa. O objetivo aqui não é narrar um fato, é ser poético, é trazer beleza. É quando você ler, você falar assim: olha, é verdade. Olha que maneira bonita de descrever a natureza.
deles. É isso. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento ao outro. O que isso significa? Manifestação. O dia não discursa, o dia não fala bom dia para você quando você acorda, mas ele discursa no sentido metafórico de dizer que ele comunica algo, ele expressa algo. E a noite revela algo também sobre Deus. Salmo 1,6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele está opondo coisas. Tem mais paralelismos no Salmo 1, mas ele está opondo. Tem o caminho do justo e o caminho do ímpio, e eles têm resultados diferentes. Agora a gente tem, esse daqui é muito legal, esse daqui eu gastei mais tempo. A profecia. Eita mistério. O que são os profetas? Os profetas são primariamente canais de comunicação de Deus para avaliar a situação presente diante da aliança estabelecida no passado, denunciando as bênçãos ou maldições que a nação recebeu. Às vezes a gente acha que profeta é um adivinho. Está lá no armário da biblioteca ali. Mas ali tem, ô João, ali tem. Pega lá, por favor, para mim, ali no cantinho. Então, às vezes a gente pensa que os profetas, eles eram pessoas que entravam em transe e falavam, joga na mega tal, vai acontecer isso. Não tem a ver com isso. O profeta era alguém que se pautava em algo concreto, a palavra de Deus, a aliança. E ele apontava o pecado para o povo e o caminho de volta a Deus. E às vezes, muitas vezes, ele pronunciava as consequências daquele pecado. E as consequências daquele pecado eram as consequências que estavam descritas na lei. Então, deixa. É um prazer de jogar fora aqui no presta. Enfim, pode deixar. Tá, tranquilo. Então Deus, ele deu uma lei, ele deu uma palavra, um conteúdo escrito, obrigado. E ele, no desenvolvimento da lei, a gente vai perceber que nos 5 livros do Pentateuco vem a lei, ele colocou: vocês vão ser abençoados se me obedecerem, se não andarem com outros deuses, se mantiverem puros. Vocês vão ser amaldiçoados. Eu vou tirar os privilégios que eu dou para vocês, se vocês me abandonarem, se vocês não se dedicarem a mim. Tranquilo, certo? Aí ao longo do Antigo Testamento, tudo que a gente vê é aquilo que Deus já falou que aconteceria. E os desdobramentos, porque a regra é clara. Deus, ele foi honesto desde o começo. Lá no começo, quando ele tirou o povo do Egito, ele já falou: obediência causa isso, desobediência causa isso, vocês vão perder a terra. E ele foi muito paciente. Então a gente tem aí Jeremias, a situação do povo e a profecia. Olha aqui que diz: então o Senhor diz, do norte, uma região geográfica, se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, principalmente a terra deles. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, lembra o reino dividido, elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá, o reino do sul, que se manteve menos infiel durante muito tempo. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles. Tem um motivo. Deus não pune aleatoriamente. Deus não faz algo da cabeça dele, assim, vou fazer. Não, por causa de toda a maldade. Quais são as maldades que eles praticaram? Que está aí. Abandonaram. O que mais? Queimaram incenso a deuses estranhos e criaram imagens para adorar. Eles literalmente abandonaram o culto totalmente a Deus.
Então, isso é uma maldade, mas olha que interessante o linguajar de Deus. Não é vocês deixaram de fazer o que eu mandei, vocês me abandonaram. Porque antes de desobedecer o culto, nós abandonamos a Deus. E antes de prestar culto, nós amamos e obedecemos a Deus. É algo interno. O que nós mostramos é a manifestação externa de algo que está acontecendo lá dentro. E aí ele diz: você, Jeremias, prepare-se e vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Ou seja, ele está colocando o profeta numa situação. Você é parte do povo. Ou você fala a verdade, tudo que eu estou te mandando, e eles vão ficar com ódio de você, ou eu vou fazer você ter medo de verdade de mim, se não me obedecer. Beleza? Então, aí Jeremias se reluta um tempo e vai. Ele literalmente segura na mão de Deus e vai. Agora, olha a profecia cumprida. Ó, isso só acontece por volta de 627 a 622. Esse período profético dele. Mas em 2 Reis 25, de 8 a 12, narra o que aconteceu. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, a Babilônia no norte. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Isso é a profecia atuando. Tem uma condição, Deus levanta o profeta para falar: ei, vamos acordar, mudem, se arrependam, fala. O pessoal se endurece, o que acontece? Alguma hora Deus manda o juízo. Pode não ser instantâneo, mas ele vem. E aí a gente tem a introdução ao que nós conhecemos como Pentateuco. Coloquei 5 rolinhos ali para comunicar o penta, só um detalhe estético aí para vocês. Ficou bonito, né? Esse penta aí. Então o que é o Pentateuco? 5 livros, penta, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem que é o autor disso? Moisés. Mesmo que Moisés não tenha escrito tudo, a autoria, a maior parte, é dele, narrando ou escrevendo a história. Porque alguém fala, né? Mas no final do Pentateuco, lá no final de Deuteronômio, fala que Moisés morreu. Como que ele escreveu? Por motivos óbvios, ele não escreveu. Mas alguém pegou a continuação do que ele escreveu e terminou a narrativa da história. Mas o autor, que foi inspirado por Deus para escrever a maior parte, foi Moisés. E o Pentateuco é conhecido como Torá ou como lei. O que contém nessa lei? Ensino, jeito de fazer as coisas, ou instrução. Para viver é assim, tá bom? Se você quiser viver do jeito que agrada a Deus, é assim, assado, não faz isso, não faz aquilo. Só que é muito mais que regras. São instruções para uma conduta diária. Não é assim, como que eu me livro dos problemas? Não. É relacionado a uma conduta de vida, uma maneira de ver e viver a vida. E desenvolver um relacionamento com Deus. Então a lei, ela traz a instrução para eu me relacionar com Deus do jeito que Ele mostra e para o povo se relacionar entre si. Se nós nos relacionamos com Deus do jeito que Ele manda e nos relacionamos uns com os outros do jeito que Deus manda, a gente vive bem.
Porque o que Deus manda, por exemplo? Eu não fazer, em resumo, mal para ninguém. Cuidar da minha vida, amá-lo, ser generoso, não fazer mal para ninguém. Por quê? Porque eu amo. Não é fazer bondade por bondade, é fazer porque eu amo. E como que eu faço isso? Mantendo fielmente a guarda, a obediência da aliança. Não tem como eu amar os outros se eu não amar a Deus. É uma simbiose, é uma ligação impossível de desconectar. E alguém lê aí, por favor, essa frase. As leis são principalmente instruções para a conduta diária. Não só do que diz respeito a Deus, mas também do que se refere aos outros israelitas, da mesma maneira. Entendeu a lógica? A lei, ela rege não só em relação a Deus. Olha que maneira diferente de dizer aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. E tem gente que fala, não, o Antigo Testamento é ruim, é difícil e tal. Ele é difícil de entender. Algumas coisas são difíceis mesmo e tal. Mas entendendo nessa perspectiva fica muito mais fácil. Deuteronômio 31, de 12 a 13. Alguém lê aí, por favor. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra. Então vamos lá. Reúna o povo, todo mundo, inclusive os estrangeiros, olha o Leite aí, representando, que se encontram na cidade onde vocês moram, para que, olha um desenvolvimento aqui, ouçam, aprendam e temam. Esse é o chamado de Deus para nós, ouvir, aprender e temer. E depois que a gente faz isso, cuidar de cumprir todas as palavras dessa lei. E para mais, para que os filhos também guardem, aprendam a temer, para todos que viverem na terra. Então vamos seguir aí. Esse foi um exemplo de um texto resumo do propósito da lei, que a gente vê ali especificado na Torá. Então tem o fluxo da obediência: ouvir, aprender, temer, cumprir. Ouvir, aprender, temer, cumprir. Preste atenção, absorva a informação. Informação é importante. Deus nos deu que é isso? Livro. Deus nos deu um livro. Livros servem para serem lidos. Significa que Deus quer nos ensinar através de informações que vão ser ouvidas, lidas, recebidas e assimiladas. Agora, isso gera algum respeito ou reverência quando é da parte de Deus, recebido por um coração que quer obedecer a Deus. E uma vez que isso é estabelecido, o resultado é a prática. Então, a palavra no coração que quer obedecer motiva a pessoa a obedecer. Qual que é a motivação que eu e você temos para obedecer? A palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas pensam assim, né? Nossa, mas as igrejas que estão bombando deveriam mostrar para as outras, eu não sei o que, a nossa igreja está ficando para trás. Por quê? Porque a gente faz as mesmas coisas que sempre foi feito. É exatamente, e é como a gente quer continuar. O linguajar muda, a gente se comunica com as pessoas, mas nós só queremos ser uma igreja como toda igreja fiel foi ao longo da história. A gente não vai colocar um espetáculo, um show, um octógono ou qualquer coisa do tipo para substituir oração, música, que pode, e a gente espera que leve a adoração, e a palavra pregada. É isso que Deus deu para o seu povo. Se você quer ver um show, ou qualquer pessoa quer ver um show, você pode ir em qualquer teatro, cinema, em qualquer lugar. Aqui nós vamos para ouvir a Deus.
E algumas pessoas se chocam com isso. E falam, mas por que os jovens não encontram algo que os atraia? Porque se não é isso que atrai eles, nada que nós fizermos vai atrair. Eles têm que ser atraídos por Deus. Deus não é chato. Deus é interessante para aqueles que o querem. Para quem não quer, um culto, estudo ou qualquer coisa vai ser chato, enfadonho, vai ser a coisa mais detestável do mundo. E isso mostra que essa pessoa no fundo não quer a Deus. É simples. É difícil de engolir, mas é fácil de entender. Quem não ama a Deus não quer ouvir a Deus. Quem não ouve a Deus não vai ser transformado, porque o meio pelo qual Deus nos deu para que nós sejamos edificados é a palavra, num ambiente de convivência. Porque percebam aqui, ele está escrevendo para um povo. Reúna o povo. Nós obedecemos como povo de Deus. Não é a minha trajetória cristã individual, não é a minha luta individualmente, mas é como nós juntos, como povo de Deus, lutamos uns pelos outros. A gente peca lutando uns com os outros também, está errado, mas a comunhão verdadeira e a edificação que Deus propõe é quando nós lutamos juntos contra os inimigos do povo de Deus, a incredulidade, os falsos mestres, aqueles que levam o povo a ser idólatra, aqueles que querem permanecer no pecado indistintamente. Então, esse processo é feito em comunidade. Não é nada diferente do que os princípios do Novo Testamento. Aprender a palavra de Deus, ouvir, obedecer em comunidade. Aí a gente tem aqui uma explicação maior sobre os mandamentos, né? De acordo com Osborne, existem 4 compilações de leis no Pentateuco. Então, às vezes aparece mandamentos, lei, é genérico. Aí ele vai dizer o que cada um significa. Então, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, Êxodo 20, Deuteronômio 5. Nós temos leis do tabernáculo, do local de prestar culto. Nós temos as leis do tabernáculo expandidas em Levítico. Você não pode ir lá levar a sua oferta desse jeito. O animal que vai ser sacrificado tem que ser assim. A mulher não pode estar nos dias de menstruação. O homem não pode tocar no cadáver. O sacerdote tem que se lavar. Tudo aquilo simboliza pureza, simboliza perfeição. Aponta que a gente precisava de alguém que fosse plenamente perfeito para fazer isso, que é Jesus. Então nós temos os discursos de Moisés, que é a repetição da lei direcionada à segunda geração. Porque caso vocês lembrem, o povo morre. O povo que sai do Egito, que tem um coração duro, morre no deserto. E a segunda geração que pega na bênção vai conquistar a terra prometida. E aí Moisés, em Deuteronômio, faz aquele discurso, relembrando as leis. Porque aquele povo não viu os grandes feitos de Deus tirando eles do Egito. Então eles precisavam ser relembrados que, basicamente, resumindo, eles tinham que chegar na terra prometida pela fé. Eles não viram tudo o que aconteceu, mas eles tinham que acreditar no relato de Deus e no sustento de Deus. O que eles viram? O maná, os livramentos, as vitórias nas conquistas militares, a roupa não se desgastando. Então eles viram a ação de Deus. Porém, essa ação de Deus não é aleatória. Ela é feita de uma forma que as pessoas tenham fé. Então Deus dá coisas para nós vermos, para que a nossa fé se desenvolva e nós não dependamos de sempre ver. Por isso que Deus, Ele exige de nós que temos acesso à palavra, à história da igreja, muito mais do que aqueles que têm pouca luz, têm pouco conteúdo, têm pouco privilégio. Por quê? Porque nós somos privilegiados e a quem muito é dado, muito é cobrado.
Então a gente tem os 10 mandamentos aí, né? Se você perceber, os 4 primeiros são relacionados a Deus. Então o dedinho aí é algo relacionado a Deus e nós e Deus. E os outros 6 são relacionados a nosso convívio. Então, primeiro mandamento, não ter outros deuses. Segundo, não fazer imagens e nem lhes prestar culto. Terceiro, não tomar o nome do Senhor em vão. Quarto, guardar o sábado, guardar o dia do descanso. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não assassinar. E aqui é onde aconteceu, infelizmente, um descuido, para falar leve. A tradução verdadeira do hebraico não é não matarás. A tradução verdadeira é não assassinarás. Porque nós podemos matar pessoas em algumas circunstâncias sem querer. E aí é onde acontece no Antigo Testamento aquilo que chama de cidades-refúgio. Para aquele que matou alguém sem querer, no exercício do trabalho, num acidente. E aí o pessoal fala, o Antigo Testamento é lei, não tem misericórdia. Tem muita misericórdia. Então aquele que cometeu um assassinato sem querer, seria equivalente a gente cometer um deslize no trabalho e alguém acabar sendo morto. Esqueceu de fazer a limpeza da máquina, esqueceu de desligar, ou no trânsito, um descuido, um óleo na pista e você bate. Então você não assassinou, mas você matou. É diferente assassinar de matar. E no direito nós temos a nomenclatura que especifica as duas formas. Qual é, João? Doloso e culposo. O crime doloso, no qual há dolo, você quer fazer aquilo, você quer assassinar, e o culposo, que você tem culpa, mas você não quer fazer aquilo, você não planejou aquilo objetivamente. Então, olha como a importância da tradução leva várias pessoas a algumas compreensões. Os adventistas, por exemplo, tem aquele livro não sei se é de um livro, mas tem um filme, né? Do Dawes, Até o Último Homem, que aí todo mundo fala, o filme é evangélico e tal. Não, adventistas não são evangélicos, eles são uma seita, eles não pregam o evangelho de Cristo, leva para outro lado, é outra coisa, mas o filme é bonito, tem princípios ali, que os adventistas são pacifistas, e aí ele quer entrar no exército, e ele sofre pra caramba, porque ele quer servir a Deus servindo ao seu país, mas ele entende que ele não pode dar um tiro, pegar em arma e fazer nada. E aí o que ele faz? Ele salva pessoas. Mas e se a interpretação dele está errada e ele pode pegar em armas e dar tiro porque ele está protegendo algum valor que Deus chancela como ok, assim como um policial, por exemplo. Então é muito bonito na teoria quando a gente vê alguém pagando o preço, mas na prática a gente quer que o policial seja honesto, então de preferência que ele seja evangélico, mas a gente quer que ele pegue a arma e quando precisa proteja. Então essas incongruências daquilo que o nosso sentimento quer e daquilo que no fundo nós queremos, elas precisam ser dirimidas, né? Diminuídas e contrastadas com a Bíblia para a gente se aprumar. Então, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, falta um falso aí, não cobiçar nada do seu próximo, nem a mulher, nem a casa, nem as coisas. Esses são os 10 mandamentos. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem que cumprir os 10 mandamentos? Quem acha que sim, levanta a mão. E quem acha que não? A gente tem que cumprir os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos apresentam os valores de Deus para nós. Agora, é diferente da pergunta: para eu ser salvo, eu preciso cumprir os 10 mandamentos?
Percebeu a diferença? São perguntas diferentes. Nós devemos obedecer isso daqui. Não tem nada do que é dito aqui que Deus não quer que a gente obedeça. Não tem nada aqui que é jogável fora, é algo descartável. Na verdade, Deus nos dá graça pelo Espírito Santo para a gente conseguir obedecer. Quando a gente falha, a gente tem a Jesus, que obedeceu fielmente, que pode nos perdoar de todo pecado, se a gente se arrepende. Então não é obedecer a lei que nos salva, mas nós somos salvos porque alguém obedeceu a lei. Então, por causa disso, nós somos motivados a imitar Jesus. Fazendo o quê? Obedecendo aquilo que ele obedeceu. Ele fala guardar os sábados, mas na verdade tem uma que seria o 7º dia. Né? Então, no Antigo Testamento, inclusive eu preguei sobre isso recentemente. No Antigo Testamento é antes da lei. O sábado está lá na criação. Deus manda guardar o 7º dia. Depois ele reafirma isso na lei. Só que a igreja entendeu que ao invés de dedicar o 7º dia, que é o último, ela deveria se dedicar a Deus no primeiro dia, que é quando Jesus ressuscitou. Então a igreja passa a se reunir no dia do Senhor. O dia do Senhor, Senhor Domini, que deu origem a domingo, dia do Senhor, culto dominical, culto ao domingo, né, aos domingos. Então a igreja entendeu que honrava a Deus, honrando Jesus, ao se reunir e cultuar no dia que ele ressuscitou. Então, nós entendemos, eu sigo essa linha também, que o sábado, como lei, foi cumprido em Cristo, mas como princípio, ele continua para nós. Como? Nós guardamos no domingo. E nós nos reunimos, como a história da igreja cristã fez, aos domingos, dedicando o primeiro dia da semana. E é importante que a gente lembre, inclusive, que se tornou domingo porque os cristãos guardavam. E aí, pela graça de Deus, historicamente, no nosso país, a gente tem um final de semana, né? Que na verdade é o começo da semana. Só que tem países que não. Então os crentes se reúnem no domingo fazendo o quê? Pagando o preço de perder parte do seu sustento, porque cultuar a Deus é mais importante. Ou cultuando a Deus na madrugada e indo trabalhar depois, ou cultuando a Deus à noite. Então entender que nem sempre todos os cristãos tiveram o privilégio que a gente tem geralmente de descanso semanal remunerado, né, do final de semana, nos ajuda a entender um pouco mais sobre o preço que nós não pagamos e desprezamos quando nós não nos reunimos com os nossos irmãos. Trocamos o privilégio do culto por qualquer coisa. Beleza? Até aqui alguém tem alguma pergunta sobre tudo que foi falado, o gênero, as leis, os estilos, né, literários? Tá claro? Tá tranquilo? Tá fazendo sentido? Não é nada novo, mas ouvir de maneira estruturada faz diferença, né? Então vamos lá, Gênesis, que significa as origens. Gênesis 1:1. Alguém lê, por favor. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso. Ali ele está falando de origem. Qual que é a história da terra? Está falando que Deus criou. Percebe que a Bíblia não está preocupada em defender as teorias da criação? Deus é pressuposto. Deus ele existe, é isso, ele criou. Então, a Bíblia está preocupada em narrar o fato, não de defender o argumento, de explicar. E ela exige fé. Ou você vai acreditar ou não. O princípio é esse. Agora, qual que é a origem do povo de Deus? Porque entender a origem da terra é uma coisa, mas e a origem do povo de Deus? Pensa que quando Moisés escreve, já tem uma história. Ele já falou com Abraão, já chamou,
o povo já carrega uma tradição verbal, até que Deus inspira, o Espírito Santo inspira Moisés a escrever. Eles tinham as histórias, ouvir as histórias dos pais, dos antigos, até que chega a tecnologia, o recurso para escrever. Então Deus já estava fazendo, eles já viviam debaixo dos privilégios da promessa de Deus sendo cumpridas, quando a coisa toda é escrita. E às vezes a gente perde isso de perspectiva. Parece que aconteceu, alguém escreveu. Aí aconteceu, alguém escreveu. Não. Já tinha acontecido, Deus já tinha revelado muitas coisas. E aqui ele está mostrando qual é a origem desse povo para esse povo. De uma maneira bastante clara, fidedigna, que eles conseguiriam pesquisar as genealogias e falar, igual quando você vai em cidade pequena, né? Fala, de onde você é? Não sei o que. Você é parente de quem? Eu sou neto do João ali. João não sei o que. Bom, sujeito bom. E a filha dele? Porque nós nos identificamos por histórias e por genealogias. Até hoje é assim. A grande pergunta e a grande crise, né, de muitos psicólogos é: você precisa dar a alguém a culpa pelos seus problemas. Então culpe seus pais, culpe seus avós. Às vezes eles são culpados de muitos traumas mesmo. Mas pega a culpa que você sente e dá para alguém para fazer sentido. Até aí você precisa de um genitor, de alguém para você responsabilizar. Nós fomos feitos assim. Então não pule as genealogias da Bíblia, porque é Deus trabalhando no seu e no meu coração, para a gente entender que Ele se revela ao longo do tempo. Então alguém lê Gênesis 12, 1 a 3, por favor. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te darei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditos todas as famílias da terra. Olha que negócio doido. Deus chama um cara pagão, adorador de outros deuses, lá no meio de Ur. Ele não sabia quem era Deus, mas Deus escolhe ele. E a partir dele, Deus vai revelando a sua vontade. E aí Deus tira ele da casa e fala, vai. Ele não dá um mapinha. Você só tem que obedecer quando eu te der um mapa e falar tudo o que você tem que fazer. Não, vai. E o que eu faço? Vai. Obedece que eu mostro no caminho. Sua função é obedecer e a minha função é te fazer chegar lá. Simples. E ele obedece. E aí Deus fala de umas coisas. Falei de você uma grande nação, te abençoarei e tal. Imagina, farei de você uma nação. O cara já velho, com uma esposa estéril. Você precisa de fé para acreditar nesse negócio. E ele teve fé. E aí ele fala, seja uma bênção, seja um instrumento de Deus aonde você for. E aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem também. E por sua causa, através de você, através do filho que você não tem e que você acha que nunca vai ter, eu vou construir um grande povo. O povo de Israel, pensa, recém-saído do Egito, ficou 400 anos em escravidão, que não tem uma identidade muito formada. Lê um negócio desse e fala assim, é esse Deus que tirou a gente do Egito. E esse Deus é muito doido mesmo. Desde o começo, quando ele chamou o nosso patriarca Abraão, ele já era muito doido. Você tem que ser um Deus muito poderoso para falar e alguém fazer isso. Eles estavam conhecendo Deus quando eles saem do Egito. Eles ficaram 400 anos como escravos, imersos numa cultura pagã. Às vezes a gente pensa que todo mundo saiu do dia para a noite como crente, com a Bíblia debaixo do braço e tal. Não! As reações pecaminosas e autodestrutivas deles
É porque eles não conheciam Deus. E o que Deus faz para eles conhecerem? Deus anda com eles, faz sinais e dá a lei, para que eles pudessem conhecer a Deus e agradá-lo. E aí o povo tem a sua origem entendida. E aí em Gênesis 1, existem algumas ordens que são dadas a Adão. Então ele fala sobre ser fértil, multiplicar, ter filhos, dominar sobre a terra, exercer produção intelectual, braçal, física, se sobressair sobre a terra selvagem, cultivar e guardar o jardim do Éden, comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram regras razoavelmente simples. Não tinha nem pecado para atrapalhar. E detalhe, Deus ainda deu uma esposa para ele depois de um tempo. Ele trabalhou um tempo, chegou à conclusão que estava faltando um auxiliador e Deus deu ainda para ele, antes do pecado acontecer. Era literalmente só alegria. Trabalho sem pecado, agora ele tinha alguém para curtir a vida, curtir as coisas. Os animais não eram agressivos, a terra alimentava eles livremente e o melhor, Deus passeava com eles todo dia, final da tarde. O próprio Deus lá andando com eles. E o pecado subverte, apodrece isso tudo. E aí vamos lá, nós estamos em 4, tem 4 textos. Então Dona Márcia, 1 Timóteo 2,14, Denise, Gênesis 2, 15 a 17, o João, Gênesis 3, 6 e 7, e o Leiden, Romanos 5, 12. Eu falei, a gente não está em 4, não, a gente está em 5. Eu estou olhando para vocês e o meu cérebro me enganando. Ainda bem que eu fiz as contas aqui, está batendo bem. Vamos lá. É porque vocês dois são uma só carne, aquela migué de crente. Mas pagam 2 impostos. Se fosse só um, estava fácil. Vamos lá. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pode ler. Gênesis 2, 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Agora Gênesis 3. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente comerás. Gênesis 3. E eu vi a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Isso. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso, Romanos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque não os pecaram. Quem é culpado pela queda da humanidade? Humanidade. Quem que é? Bem, Quem que é? a serpente, né? Seguindo a mulher, Quem que é? o homem, Vamos lá. Quem que é o responsável? Nós temos 3 pessoas envolvidas na queda.
Cada um querendo tirar o seu da reta. Menos a serpente, porque a serpente não tinha para onde correr, né? Não tinha como tirar o dela da reta. Ela era ousada, né? Falou, fiz mesmo. Então tem Satanás, o homem e a mulher. Quem é o culpado? É o homem. E aí? Quem acha que é o homem? Levanta a mão. Quem acha que é a mulher? Levanta a mão. Quem acha que os dois? Quem acha que são os dois? Eu acho que A Bíblia deixa claro que não há uma separação, porque eles são uma. Eles estão até de rosa aí, azul fica perfeito o exemplo. São uma só carne. Deus deu a responsabilidade para Adão e Eva é corresponsável. Mas quando ela come, no hebraico fica mais claro que ela come e dá ao seu marido que está com ela. Ele não estava ausente. Ele negligenciou proteger a sua esposa. Ela falou demais e com quem não devia, e ele falou de menos e não falou o que devia. Aí desgraçou tudo. Então ambos foram responsáveis. E Deus pune todos eles. Então esse é o problema de nós, da mulher age do pecado. Ela fala demais e vai falar de menos. Exatamente. A tendência pecaminosa se manifesta no ser humano de duas formas. A mulher querendo se sobrepor e o homem não querendo liderar ou querendo liderar como um tirano. E é difícil obedecer para os dois, é tão difícil quanto. Alguns falam, é difícil se submeter. Se você é orgulhoso, é difícil se submeter, e todos somos. É difícil liderar, como Jesus quer, é muito difícil. Se você é orgulhoso, é difícil, e todos somos. Logo, é difícil para todo mundo, porque esse mundo é caído. A gente precisa de uma pessoa para nos ajudar a obedecer. De quem? Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, é o único jeito. É o único jeito dele desapodrecer. Eu invertei esse termo, não existe. Não existe porque biologicamente não existe desapodrecimento. Deus é o único que faz isso. Ele nos desapodrece e é o mesmo que regenerar, pegar algo morto e dar vida. Então a obra do Espírito Santo é essa. Então que a gente não culpe um dos dois quando está todo mundo culpado. Eu gosto de falar quando eu vou aconselhar algum casal e alguém em conflito e tal, né? E aí o pessoal, às vezes a mulher fala, você vai ficar do lado dele porque ele é homem, ou o cara, você vai ficar do lado dela porque ela é mulher, a parte frágil. Eu falo assim, não, vocês fiquem tranquilos, porque eu estou contra todos. Aí o pessoal para assim, aí ri, aí fala, não, então tá bom, saindo assim sim, aí eu posso me abrir. Porque é assim que nós processamos. Desde que você não esteja do lado do outro, para mim já tá bom. E por que eu estou contra todos? Por quê? Porque o problema somos nós. A gente tem que estar contra nós que somos os pecadores. Eu estou do lado de Jesus, que é quem não peca. Agora, por estar do lado de Jesus, eu vou ajudar vocês a pararem com essa guerra e entenderem que todo mundo tem que estar do lado de Jesus. Não um guerreando com o outro. Não vai dar certo. Mas falar isso quebra o gelo, é legal. Descobri essa tática. Posso falar, eu que inventei, não peguei de ninguém. Ninguém talvez que eu conheça seria tão ousado de falar isso num aconselhamento, mas dá super certo, todo mundo fica assim. Aí depois ri, aí a conversa flui. Então vamos lá, Êxodo. Alguém lê Êxodo, por favor, 19, 4 a 6. vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que vocês falarão aos filhos de Israel. Isso aqui é lindo. Quer postar um negócio bonito nas suas redes sociais? Posta isso. Posta vídeo de gatinho também, engraçado, porque eu gosto de vídeo de gatinho também. Mas aquilo lá é divertido, isso daqui é lindo. Isso daqui é beleza do tipo que a gente precisa digerir.
Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Gente, tem gente ignorante que se diz especialista, que fala, não, o Deus do Antigo Testamento é mau, nossa, não, Jesus é muito mais legal. Olha esse Deus falando, eu trouxe vocês para mim, eu quero vocês, eu não preciso de vocês, eu não dependo de vocês, mas eu quero vocês na minha vida, eu quero que vocês sejam o meu povo. Agora, como? Mas olha que interessante, primeiro ele fala o que ele já fez, a graça aí, eu já tirei vocês e trouxe vocês para mim. Agora, no versículo 4, que a graça já foi manifestada, vocês não fizeram nada para eu tirar vocês do Egito, eu tirei porque quis, isso é a graça, a bondade de Deus. Agora, porque vocês já foram salvos do Egito, se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão especiais entre os povos. O povo vai ver, e não, quem vai receber o mérito não são vocês, porque vocês são bons. A glória vem para mim, mas a alegria vai para vocês, porque vocês têm a mim. A dinâmica é sobre Deus. Vocês serão a minha propriedade peculiar, especial, bem cuidada, porque toda a terra é minha. Eu não preciso de vocês. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês lembram algo em Pedro falando sobre isso? No Antigo Testamento. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, exclusivo de Deus. Para quê? Como é que o versículo termina? Para anunciar a obra. Para anunciar. O que Deus está fazendo? Criando um povo para anunciar a glória dele. São essas as palavras que você vai falar aos filhos de Israel. E aí você tem as 10 pragas do Egito. Essa imagem é do Oscar, que já estava aí. E aí eu coloquei os nomes para facilitar. Muito legal essa imagem, eu gostei pra caramba. Eu falei, nossa, eu tenho que usar isso. Porque esses símbolos aqui ajudam a gente a guardar as 10 pragas, né? O último, né, dos sinais é a morte dos primogênitos, né? Nossa, eu deveria ter traduzido do meio, esqueci. Traduzi os outros, esqueci. Só que cada uma dessas pragas é uma apologética. É uma resposta de Deus aos falsos deuses. Olha lá, água em sangue, Ahab, deus do Nilo, Hans, Hecht, deusa da água e da fertilidade, piolhos, Geb, deus da terra, moscas, Kep, deus dos insetos, Hathor, deus do amor e da proteção, peste no gado, né, que morre o gado, úlceras no povo e no gado, Imhotep, deus da medicina, Saraiva sobre as colheitas, Nut, deusa do céu, gafanhotos, Set, deus da colheita e da tempestade, trevas cobrem o Egito, Amon-Ra, deus do sol, morte dos primogênitos, Horus, deus falcão encarnado em Faraó. Para eles, o Faraó era Deus encarnado, era um filho dos deuses. Cada uma das pragas é como se Deus fosse chutando os falsos deuses que o povo dele convivia e às vezes acreditava, igual eu dei o exemplo domingo à noite, se não me engano, que é assim, eu sou crente, eu não acredito nesse negócio de macumba, não sei o que, mas eu não chuto e não ponho a mão e fico meio assim também. O que é isso? Misticismo. Se você crê em Deus, aquilo não é nada. Aquilo é para um falso Deus. Se tiver dinheiro, pode pegar, limpa lá. Só não come aquela comida porque é demais, né? Mas pode chutar, pode varrer, jogar no lixo, deixa eu limpar essa sujeira aqui. É isso, gente.
Imagina que aquele povo estava imerso em falsos deuses. Às vezes eles prestavam cultos a esses deuses. E Deus está mostrando para o povo dele: eu sou o Deus verdadeiro. E aí a gente tem um relato triste, lá em Êxodo 32. Quando Moisés sobe para receber a lei, os 10 mandamentos, Arão, brother, irmão de Moisés, viu tudo que Deus fez lá de camarote, do time de Deus. Era um trio: Deus, Arão e Moisés. A galera estava junto. E quem que vacila? Arão. O povo pede um Deus e ele é frouxo. Por isso que um grande risco que toda liderança espiritual, seja o homem no lar, seja os pastores, liderança pastoral na igreja, seja as mães no lar também, enfim, as pessoas no seu trabalho, seus contratos e com seus parceiros de negócio, se a gente negociar, já era, ferrou. Não dá para negociar. A liderança que falha. Então a gente tem que estar altamente comprometido com Deus, porque eles falam: não, a gente quer fazer uma imagem, mas do Senhor. Só que Deus falou: vamos fazer imagem. Caramba. Não, mas está tudo bem, porque a gente está adorando ao Senhor. Não, você está adorando outro Deus, porque Deus falou para não fazer nenhuma imagem, Ele tinha deixado claro. Então adorar a Deus do meu jeito é o quê? Idolatria. Eu não sou chamado a adorar do meu jeito. Então o povo tem essa obsessão com essa idolatria, com essa maneira de querer ver Deus pegar. E aí Deuteronômio 9, de 6 a 21 é a graça de Deus apesar do povo. Deuteronômio 9 é lindo, vale a pena a gente ler. Vou até abrir aqui. Olha como é que começa. São estes os mandamentos e estatutos e os juízos que o Senhor... Opa, não, é 9. Ele já deu, agora ele vai falar depois. Escute, Israel... versículo 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lindo, Deus honesto, transparente. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito, até que chegaram a esse lugar, 40 anos, gente. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês. Pulando aí, né? Versículo 12. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. Olha o versículo 20. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Também depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Olha que interessante. A idolatria gasta dinheiro. Eles perderam aquele ouro e foram embora. Eles desagradaram a Deus, foram punidos, tomaram na cabeça e ainda perderam dinheiro com aquela idolatria. Até hoje é assim. E aí Deus vai relembrar o seu povo de quem Ele é e de quem o povo é. E isso é amor. Quando Deus fala do nosso pecado para nós, isso é amor. Isso é Deus sendo honesto conosco. Porque o único jeito de Deus curar é que a gente admita que nós somos doentes, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, aqueles que admitem que são doentes. E aí tudo começa com arrependimento, desde o Antigo Testamento. Você vai ouvir arrependimento. O único lugar que a gente não vai ouvir arrependimento é nos cultos
muitas das igrejas modernas. Mas na Bíblia e na história da igreja, e graças a Deus que aqui a gente escuta essa palavra, e não é pouco. E quando vocês pararem de ouvirem a palavra arrependimento, fé, perdão, mudança de vida, aí briga por essa igreja que está perdendo, a gente está perdendo foco. Agora, enquanto você ouvir isso, permaneça, não larga o barco, porque é a verdade de Deus para nós. E aí a nossa próxima aula 2, semana que vem, porque eu cometi um erro, era para ser em 15 dias e eu acabei fazendo uma divisão errada, vi errado lá. Então, dia 6 de fevereiro, semana que vem, estaremos aqui para dar continuidade na nossa aula. O Senhor vos abençoe, vos guarde, Ele resplandeça sobre nós o seu rosto, nos dê paz e nos ajude a amar Jesus e a obedecer, a ter a alegria do Espírito Santo e uma vida de obediência. Abençoa o teu povo, ó Deus, desperta o teu povo para a tua palavra, derrama do teu amor em nossos corações, nos ajude a sermos gratos e satisfeitos, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente, obrigado.